Ok, pessoal, estaremos iniciando assim mais uma videoaula do treinamento do sistema TG98. Então estaremos vendo aqui inicialmente a parte de configurações, tá? E depois a parte de desenho, o módulo de topografia, módulo de volumes e finalizando com o módulo de projetos. Ok? Então peço a contribuição de todos, tá? Tenhamos todos aí uma boa aula. Ok. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Olá pessoal, estamos iniciando aqui mais uma videoaula do sistema TG98. Hoje veremos aqui uma parte de configurações. Então iniciando aqui o sistema com dois cliques no ícone do sistema TG98 no seu desktop. Estaremos assim vendo a primeira parte de configurações. Ok, essa é a tela de abertura do sistema, onde você tem disponível aqui o botão projeto e visualizar. Ok, visualizar você pode optar aqui barra de ferramentas, barra de informações, e aqui no projeto você tem as opções novo, abrir, configurações,
tá? Os últimos projetos utilizados e a opção sair do sistema. Ok? Então aqui você tem o ícone novo, para você criar um novo projeto, e aqui o ícone, essa pasta aqui que abre um projeto existente. Ok? Então hoje estaremos vendo aqui como configurar o seu sistema. Então temos várias opções aqui de configurações, lembrando que neste ambiente aqui, antes de abrir ou iniciar um projeto, criar um projeto novo ou abrir um projeto já existente, então nós vamos aqui em projeto, configuração. Quando utilizamos este ambiente para fazer essa configuração, então nós estamos configurando, na realidade, é o sistema, ok? Então aqui o que eu configurar aqui será a configuração do sistema, que será usado como padrão, ok? Quando tiver já um projeto previamente configurado, criado aqui, onde eu venho aqui em novo, abrir, ok? Abrir um projeto existente. Então eu tenho aqui o arquivo de configuração, que é um arquivo com a extensão TGP. Vou abrir este projeto. E antes de abrir uma tabela, seja de coordenadas, de radiações, eu tenho a opção aqui em projeto, configuração. Então eu vou ter as opções que eu tenho lá naquele outro ambiente. Eu tenho as opções com a pequena diferença que o que for feito aqui, eu estarei configurando apenas este projeto ativo, ok? Então projeto, configuração, eu posso configurar aqui minhas tabelas, vista gráfica, desenho, tolerâncias, unidades, né? Então vai ser configuração apenas deste projeto, ok? Então fechamos aqui e voltamos na tela de abertura do sistema. Então aqui projeto, configuração, tabelas. Ok? Então nós temos muitas opções aqui. A princípio parece meio cansativo, mas é um trabalho que você vai ter uma única vez. Uma vez configurado isso aqui, você pode trabalhar em todos os projetos com a mesma configuração. Ou você ir lá, como mostramos aqui atrás, você ir lá e configurar o seu projeto, ok, de acordo com o padrão do cliente ou um padrão que você crie para o seu uso pessoal. Tá? Então como vai funcionar essa configuração das tabelas? A tabela é o que eu vou dizer para ele como eu quero visualizar ou plotar as tabelas. Tá? Então eu venho aqui em tabelas de coordenadas, por exemplo, eu tenho aqui a coluna, que vai ser o nome e a posição. Ok? Então eu tenho aqui o nome, que seria o nome do ponto, seria ponto 1, 2, 3, 4, 5, ou P1, P2, A1, A2, né? Então eu tenho aqui o nome, a primeira coluna, a posição dele está como primeira e está habilitado aqui para exibir, ok? A largura da coluna, tá? O nome do ponto, geralmente é um nome curto, né? A descrição, que seria o código, já pré-configurado na sua estação, um pouquinho maior aqui, em 20 milímetros, tá? Também está aqui habilitado para ser exibida. As coordenadas norte, a coluna um pouco maior, com 23 milímetros de largura. Coordenada este, no mesmo tamanho. A cota do ponto, um pouquinho menor. E a convergência. Então aqui eu vou dizer para o sistema o que eu quero que apareça na tabela. Se eu quiser desabilitar esse campo descrição, não me interessa lá nessa tabela que eu vou imprimir, não me interessa ver a descrição do ponto, eu só quero que apareça nome, coordenada norte, este e cota. Então simplesmente eu venho aqui e desabilito essa área aqui onde está escrito exibe, ok? Se eu quiser mudar a posição, eu posso vir aqui, passar a descrição para a última casa. Eu quero que o norte seja a casa 2, na segunda coluna, ok? Ele vai aparecer na segunda coluna. Tá? Muito bem, então esta é uma tabela de coordenadas, lembrando que isso aqui é o modo como você vai visualizar ao abrir uma tabela de coordenadas e como ela vai ser plotada, ok? Então temos também as tabelas de radiações, né? Voltando aqui em coordenadas, temos a opção aqui de mostrar a grade, que seriam as linhas, né? Para separando as colunas e as linhas, é o desenho da grade, lembrando lá do Excel. E aqui o tipo de fonte, esse é um tipo padrão do sistema, eu posso vir aqui e mudar o tipo de fonte, que eu quero que seja exibido, posso colocar aqui qualquer tipo,
ok? Posso usar um efeito aqui se eu quiser que ela apareça riscada ou sublinhada, itálico, negrito, né? Eu clico aqui e vejo a diferença aqui em tempo real, ele já me mostra aqui. O riscado ele vai aparecer com esse risco, ok? Eu posso alterar o tamanho da fonte, se eu quiser uma fonte maior, tá? Esse tamanho 8 é tamanho padrão, e a cor da fonte. Eu posso escolher aqui também a cor, ok? A cor que eu quiser aqui, eu posso escolher, e é como ele vai ser apresentado lá na minha tabela, ok? Então temos aqui a tabela de traçados verticais, volume de categoria. Então todas elas vão usar o mesmo critério. É só clicar, tá? Configurar a largura do que você quer, o volume aqui, ó, a área, ok? E você pode habilitar aqui para que ela apareça ou não lá na sua tabela. Locações, ok? Vai ter os deltas norte, este, cota, a largura de cada um deles. Se você estiver trabalhando com uma coordenada local, um sistema arbitrário, se você achar que a coluna está muito larga, você pode vir aqui e diminuir a coluna, ok? E lembrando, tá? Se essa informação interessa que apareça na caderneta para você, te interessa, você vem aqui e habilita, ok? Tabela de seções, também mesma coisa, as poligonais, as informações que vão aparecer na tabela de poligonais, ok? Temos aqui várias informações, né? Temos aqui 11 informações, tá? Eu posso selecionar o que me interessa ou não aqui nesta tabela. Traçado vertical duplo, área, poligonais, poligonar paramétrica, diagrama de Bruckner, o que me interessa aqui eu posso habilitar, tá? Então temos aqui várias opções também, nesse caso aqui temos 17 opções, tá? Ok, então esta aqui seria a configuração das tabelas, ok? Voltando aqui em projeto, em configurações, temos aqui a configuração da vista gráfica. Vista gráfica. Lembrando que a vista gráfica não é a mesma coisa que o desenho, tá? O desenho é a sua área de trabalho, onde você vai aqui criar suas linhas, né? Ligar os pontos. A vista gráfica é apenas um ambiente onde você vai visualizar os pontos. Você gerou lá uma tabela de coordenadas, você vai no ícone de visualizar a vista gráfica, então ele vai mostrar para você a posição dos pontos. E isso aqui eu vou dizer para o sistema como eu quero que esses pontos apareçam. Então eu quero que apareça com esta fonte, com este deslocamento, ok? O deslocamento na horizontal. Então se eu quiser que ele apareça, essa informação apareça à esquerda do ponto, simplesmente eu coloco aqui um sinal de negativo. Ele vai aparecer com este afastamento para o lado esquerdo do ponto e verticalmente também, ok? O alinhamento, se eu quero posicioná-lo à esquerda, direita ou ao centro, e verticalmente inferior ou superior. A altura da fonte, a cor, tá? E a rotação. Se eu quiser colocar aqui, por exemplo, meu texto a 90 graus, né, para que ele apareça na vertical, eu simplesmente venho aqui, digito aqui 90 graus ou 45 graus, aí fica a critério de cada um. A cor da fonte, ok? E também o efeito aqui, ó. Se eu quiser adicionar um efeito, mesma coisa aqui para todos eles, ok? Traçado verticais, traçados horizontais, seções, cadernetas, poligonais, tudo isso aqui vai ser configurado para informar ao sistema como eu quero que ele seja apresentado lá na minha vista gráfica, ok? Vendo aqui em traçados verticais, nós temos aqui o nome do ponto, a descrição, a cota. Eu posso habilitar aqui a fonte, a altura, o tamanho de deslocamento, como já vimos anterior, para cada opção dessa aqui. E quando eu clico aqui em parâmetros, eu vou estar abrindo uma nova janela aqui, onde eu vou configurar a aparência do meu perfil longitudinal, ok? Então quando eu coloco aqui em terreno, geralmente eu uso essa cor 250, para que eu lembre sempre que a linha que aparecer no meu perfil verde, eu sei que é o meu terreno natural, ou o meu primitivo. Nesta outra aba, quando colocamos aqui a esquerda ou simples, quando eu configuro aqui a pista simples, ok? Eu estou criando uma configuração. Quando eu configuro a pista direita, automaticamente ele entende que essa aqui vai ser a pista esquerda, ok?
Então, voltando aqui, eu venho aqui em graduação. Como eu vou querer que apareça a minha graduação lá? Tá? Então, tem essa configuração aqui, desenhar um traço na malha, ok? Desenhar texto a cada 5 traços, onde vai aparecer a minha cota. Aqui eu estou informando para ele que eu quero que apareça a cota 5, 10, 15, 20, 25. Se eu colocar a cada um traço, ele vai me dar a cota 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim sucessivamente. Ok? Aqui eu escolho a fonte do texto, tá? Times New Roman, a altura dele. Ok? Ok. O quadro, nós temos aqui várias informações, tá? O quadro. Então aqui eu vou dizer para ele o que eu quero que apareça no meu perfil. Primeiramente quero que apareça o nome. Então eu vou incluir, seleciono, voltando aqui, eu seleciono o nome e venho aqui incluir, ok? E venho aqui na aba nome e eu vou configurar como eu quero que apareça esse nome. Venho aqui em contorno, eu quero que ele seja azul. Se eu quiser eu posso dar uma espessura para essa linha, se eu quiser que ela apareça mais cheia um pouquinho, né? Eu posso vir aqui e dar uma espessura para a linha, não é o caso aqui. Ok, o marcador também quero azul, tá? Ok, a fonte, a altura da fonte, o tamanho, o tipo de fonte, eu quero que seja uma fonte verdana com altura de 1,5 na cor azul, ou cor 252, ok? Ok. Aqui a fonte do título, é o que vai aparecer na banda do meu perfil, do lado esquerdo informando se é estaca, se é o alinhamento, se é notáveis, se é curvas horizontais, se vai ser vertical, superelevação, cota do terreno, ok? Então a fonte do título. Normalmente usamos uma fonte diferente para dar um destaque aqui na banda do perfil. Ok? O título, se eu quiser alterar o título, onde eu tenho aqui, por exemplo, cota do terreno, eu posso simplesmente vir aqui e colocar primitivo. Ele vai aparecer lá ao invés de cota do terreno, no meu perfil ele vai aparecer como primitivo. Ok? Então eu quero que apareça aqui agora, quero inserir a opção cota do terreno. Eu vou incluir. Ok? E venho aqui na banda. Lembrando, gente, que temos sempre que escolher aqui como atual o que eu quero trabalhar. Eu quero cota do terreno. Se eu não alterar aqui, o que eu vou editar na realidade é a mesma que está ativa, que é nome. Então vem aqui em cota do terreno, ok? Muita gente às vezes esquece de fazer isso aqui e tem um trabalho todo para configurar e depois tem que voltar atrás, ok? Cota do terreno, mesma coisa. Eu vou contorno, eu quero que ele seja verde na cor 250, né? O padrão de linha é um padrão contínuo. Se eu quiser posso colocar tracejado, pontilhado, né? Mas eu quero que ele seja contínuo, ok? O marcador também verde, um traço contínuo, ok? O tamanho da fonte, a cor e tipo da fonte, ok? A fonte do título, tá? Então tem aqui o Times New Roman, altura de 1,5, na cor 250, ok? Precisão, que vem a ser essa precisão. Isso aqui é como a cota do terreno vai aparecer. Então eu desejo trabalhar na casa do centímetro, então vou deixar apenas 2 casas. Se eu quiser trabalhar com milímetro, ok, 3 casas e assim sucessivamente até 5 casas, tá? Então minha precisão para esse projeto na casa do milímetro, do centímetro aqui já satisfaz, então ok, tá? Então eu quero que apareça aqui agora, por exemplo, o alinhamento. Eu vou incluir, venho aqui em alinhamento, ok? E vou fazer as mesmas configurações aqui, tá? Contorno, alinhamento, a fonte, título e desenhar as notáveis, são os pontos notáveis, ok? Quero incluir também a horizontal, venho aqui incluir, configurar horizontal, contorno, quero que seja aqui nessa cor 253, o marcador na mesma cor, a fonte, ok? A fonte do título, se eu quiser, lembrando, se eu quiser alterar o título, tá? É só digitar aqui, é o que eu digitar aqui ele vai aparecer como fonte lá, ok? A precisão também eu posso manter. Se eu quiser alterar, por exemplo, cota do projeto, se eu quiser visualizar meu projeto com 3 casas, é só eu vir aqui em precisão e alterar aqui, ok? Eu posso colocar aqui também
a progressiva. Incluir progressiva. Tá? Então vem aqui em progressiva e vou configurar a cor 254, o marcador na mesma cor, a fonte na mesma cor 254, a fonte do título, ok? Isso aqui vai facilitar e muito a leitura do seu perfil. Quando você jogar lá na vista gráfica o seu perfil, você já habituado com essas cores, você trabalhando assim padronizado, toda vez que você olhar o seu perfil, você não vai precisar estar olhando lá na banda, saber se isso aqui é alinhamento, se isso aqui é horizontal, se é progressiva, né? Então, quando você vira uma linha verde, você vai saber que é a cota do terreno. Se você vai acrescentar aqui o projeto, ok? Incluir cota do projeto, você vai lá na cota do projeto, vamos colocar aqui, por exemplo, azul, já está configurado, a cor 252, marcador 252. Então, quando eu viro uma linha azul, eu sei que é relativo ao projeto, ok? Então, ok. Então, vamos aqui para a malha. A malha. Isso aqui vai variar em função da escala do meu perfil. Eu posso estar fazendo um perfil na escala de 1 para 100 na horizontal e 1 para 100 na vertical. Tá? Eu posso estar 1 para 500, 1 para 1000, 1 para 2000. Então, isso aqui vai variar em função da escala. Isso aqui é o espaço da malha, ok? O tipo de linha aqui, que é o padrão, eu quero que seja contínuo, a cor, a espessura, tudo isso eu vou configurar aqui. Desenhar um traço mestre a cada 5 traços. Então, posso ter aqui um traço na cor 13, vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, e o quinto traço vai ser uma linha na cor 16, ok? Eu posso colocar a cada 2 traços, aqui também é opcional, eu posso colocar a cada 10 traços, ok, gente? Isso aqui só para diferenciar a cor, e lembrando que isso aqui é o modo como você vai visualizar na sua vista gráfica, tá? Então essa cor 13 aqui, uma cor mais forte, na sua vista gráfica ela vai aparecer mais fraco. E se você está pensando na plotagem, você pode fazer o contrário. Você coloca esta cor mais fraca aqui, tá? E o intermediário aqui, o traço mestre, uma cor mais forte. Quando você plotar o seu desenho, você vai ter as linhas 1, 2, 3, 4, uma linha bem fraquinha, e a quinta linha que seria um traço mestre numa cor mais forte. Ok? Os traços, eu quero que seja um traço no padrão contínuo, tá? Na cor 7. Ok. PIV, se me interessar, eu vou configurar aqui o PIV vertical, horizontal, ok? Escolho aqui a fonte, a cor da fonte, o tipo de traço e a espessura e o tamanho da fonte aqui, ok? O tamanho do traço, digo. As notáveis horizontais, se me interessar, e aqui eu vou configurar a escala. Eu tenho a escala de 1 para 1000 na horizontal e 1 para 1000 na vertical, tá? Lembrando que lá, no meu ambiente gráfico, lá eu posso alterar a escala para melhorar a visualização do meu perfil, ok? Então, isso aqui é a configuração apenas do traçado vertical. Então, temos aqui também o traçado horizontal, as seções, como eu vou visualizar as seções, né? Então, seções, o mesmo procedimento, eu venho aqui em parâmetros e vou configurar aqui o terreno. Eu quero que o terreno seja uma linha verde, que eu já estou acostumado a ver o meu perfil sempre na linha verde. Ok? O meu projeto vai ser uma linha 252, nessa cor aqui. E vou deixar habilitado aqui visualizar padrão contínuo, a espessura 0, ok? Se for o caso, se tiver níveis e medições, eu também é nesse momento que eu vou configurar, ok? As medições, tá? Pavimento, tipo de pavimento, ok? Graduação, aqui onde eu vou fazer toda a configuração da minha seção, tá? O estilo de fonte, a cor, mesmo procedimento para todos eles. As cotas, tá? As cotas eu quero que apareça com a fonte Times New Roman, nesta altura, com a cor 250, ok? Os traços também na mesma cor, 250. O quadro, tá? Cota do terreno. Então eu vou usar aqui a precisão, como nós vimos lá no perfil, eu quero usar também a precisão de 2 casas, ok? Ele vai aparecer primeiro, tá? Na ordem aqui, ó, vai ser o primeiro, tá? Se eu quiser desligar, simplesmente coloco 0 aqui, tá? Os traços,
a cor 250, a fonte também 250 neste padrão e nesta altura, sem nenhum efeito aqui habilitado. Ok? Lembrando aqui, gente, muito importante de usar isso aqui habilitado, separar cotas. Se a sua seção tem muitos pontos próximos uns dos outros, então a cota acaba saindo assim, acaba acontecendo aquela sobreposição de cotas, né? Fica uma bagunça danada. Você olha uma cota, está em cima de outra, né? Então quando você usa isso aqui habilitado, ele faz aquela linha de chamada e desenha a cota um pouco fora, então não tem aquela sobreposição. As cotas do projeto, eu quero que apareça como segundo. A precisão de 2 casas, os traços também na cor 252, fonte 252, ok? O mesmo procedimento. E as áreas, ordem 3, tamanho, precisão, tá? Poderia colocar aqui a área, eu quero que apareça com 3 casas, eu quero ler o milímetro, né? Mas não é o caso aqui. Os traços, 249, fonte 249, ok? Ok. Então aqui demos uma breve passada às malhas também, né? Ordenar pontos, a malha, lembrando aqui que isso aqui vai depender da escala do seu perfil, da sua seção. É em função dessa escala aqui que você vai configurar essa malha. Se você quer que apareça a cada 10 milímetros, a cada 50 milímetros, 25 milímetros, né? Em função disso aqui. A folha, se você já tiver uma folha existente, uma folha já criada anteriormente, número das medições, se você tiver as medições, no caso você fez um levantamento, recebeu um levantamento que é o primitivo, o terreno natural, e começou um trabalho de terraplanagem, teve uma retirada de camada vegetal, e logo após vai iniciar um aterro ou um corte, você vai ter que periodicamente fazer essas medições, o que você vai chamar de medição 1, medição 2, né? O nome dos níveis, tá? Número das medições, aqui você escolhe a fonte, o tipo e a cor, e o nome dos níveis, tá? E aqui você escolhe a fonte, tipo e cor. Ok? Ok. Então aqui vimos aqui brevemente, vimos aqui rapidamente o que é essa configuração da vista gráfica. Ok? A escala, como vai aparecer lá na vista gráfica, escala 1 para 1000, a cor do fundo, você pode usar aqui uma cor clara, uma cor amarela, branco, né? Fica aí a seu critério. Lembrando que usamos aqui habitualmente essa cor escura, que não força muito aí a vista, uma cor mais escura, né? Tá? Então o símbolo, se você quiser que apareça na sua, por exemplo, nas seções, se quer que apareça os símbolos, você vai aqui, pode configurar aqui, por exemplo, uma bolinha amarela, tá? Como a linha da seção é verde, eu quero que apareça uma bolinha amarela no tamanho aqui 0,5. Ok? Ok, então quando eu puxar lá a vista gráfica da minha seção, vai aparecer nesse formato aqui. Ok? Ok? Então, para que não fique muito cansativo, nós vamos encerrar por aqui e na próxima vez estaremos vendo aqui a parte de configuração do desenho. Ou melhor, já vamos ver logo aqui, que é uma parte mais rápida, essa parte de dimensão, onde eu vou configurar o que eu quero quando eu medir 2 pontos, medir uma linha, a distância entre 2 pontos, eu quero que apareça o azimuth, a distância, rumo ou rumo e distância. Então o que vai me interessar aqui nesse caso é o azimuth e distância. Tá? E nas curvas eu quero que apareça o desenvolvimento e o raio, as duas informações. Tá? Angular vai ser variável, o raio aqui no tamanho de 20 milímetros, ok? E aqui eu usei aqui um prefixo para informar o azimuth. Quando aparecer informação de ângulo, eu quero que apareça aqui o azimuth. Esse AZ quando for um azimuth. Na distância, eu quero que apareça esse prefixo dist. No desenvolvimento, quando eu estiver cotando aqui uma curva, eu quero que apareça esse prefixo aqui, ó, D maiúsculo, tá, de desenvolvimento. E quando eu cotar aqui simplesmente o ângulo entre duas linhas, eu quero que apareça esse prefixo, para que não haja confusão aqui entre ângulo e azimuth, ok, gente? O raio, aqui quando eu cotar as curvas, o raio eu quero que apareça com o R maiúsculo, tá? O desenvolvimento e o raio. A unidade, vai aparecer a unidade, a fonte eu vou configurar aqui o tipo de fonte e a cor, ok? A achura, eu vou configurar aqui o tipo de achura, tá? O ângulo eu quero que ela apareça, o tipo de linha, o padrão, a espessura, o espaço,
da Ashura. Pode ser 1 milímetro, 2 milímetros, tá? Do jeito que você quiser aí. A linha, por padrão, toda vez que você abrir o seu desenho, ele vai abrir com este padrão que você está configurando aqui. Então vai ser uma linha, um traço contínuo, na espessura 0, tá? Sem espessura, na cor 255, ok? O ponto, toda vez que você criar um ponto lá no seu desenho ou importar uma tabela, ele vai ser criado desta forma. A fonte Arial, tá? Com estes deslocamentos, ok? Este tamanho de fonte, a rotação, ok? A cota me interessa que apareça também, eu vou deixar habilitada aqui a cota, ok? E o símbolo eu quero o que? Uma bolinha, tá? Então eu quero uma bolinha na cor aqui no tamanho 0,50, na cor 249 e o ângulo. Como é uma bolinha, não me interessa se eu vou colocar 0, 10, 20, 50 graus, tá? Se por acaso eu estiver usando aqui este tipo de ponto aqui, de símbolo, quadrado, por exemplo, eu posso estar criando aqui um novo símbolo já me utilizando de um pré-existente do sistema, um quadrado. Eu posso vir aqui e simplesmente colocar aqui, ó, 45 graus. O que vai acontecer? E vai aparecer um quadrado rotacionado em 45 graus, que na realidade eu vou estar visualizando um losango, a figura de um losango, tá? Então seria uma forma de você criar um novo estilo de ponto utilizando deste já pré-existente, ok? Então vou voltar aqui deixando 0, tá? E o meu símbolo aqui vai ser a bolinha. Deixar uma bolinha, ok? O barranco seria o meu talude. Traço maior, que vem a ser isso aqui. Aqui eu estou informando para o sistema, se eu usar, por exemplo, aqui 100%, o que eu estou informando para o sistema? Que eu quero que esta linha do meu talude, o pente do talude, né, o barranco, ele vai estar saindo da minha linha de crista e chegando até a minha linha de pé, ok? E o meu traço menor, 50% do traço maior, tá? Então a linha maior vai sair da linha de crista até a linha de pé. E esse traço menor vai ter a metade do tamanho desse traço, ok? Só que usamos aqui habitualmente 60% ou 50% e esse aqui com a metade do tamanho. O porquê isso? Quando você tem uma linha de crista com vários vértices, né? E às vezes ele tem aquela deflexão aqui para a direita. Então o que acontece quando você usa o traço ligando da linha de crista até a linha de pé? Quando ele deflete à direita, ele fecha e as linhas acabam cruzando, tá? Então a linha de um segmento, as linhas do talude de um segmento acabam cruzando com as linhas do segmento seguinte, tá? Então para minimizar isso aqui, a gente usa aqui normalmente 50% ou 60% do espaço entre a linha de crista e a linha do pé, tá? Isso aqui é dinâmico independente da distância. Ele vai usar 60% do espaço entre as duas linhas, ok? Então outros, a spline, cúbica, tá? O ponto, dimensão, linha, Ashura, área. Também a área que eu vou configurar em metro quadrado, quilômetro, né? Visualizar área e perímetro. Os textos, tá? Perímetro, a fonte, o tipo de fonte e cor, ok? Então encerramos por aqui. E no próximo bloco estaremos vendo aqui outras informações aqui, como por exemplo, configurando as tolerâncias, unidade de precisão, tá? Lembrando, gente, que isso aqui a princípio parece meio chato, né? Um trabalho maçante, mas é um trabalho que vai ser feito uma única vez e vai otimizar e muito o seu trabalho. Então toda vez que você for iniciar um projeto, você já tem essa configuração aqui existente, entendeu? Você não vai ter que estar criando essa configuração para cada projeto. E se essa configuração o cliente te exige que seja um padrão diferente, você simplesmente vai dentro do seu projeto e vai criar lá as configurações, vai configurar de acordo com cada cliente ou com cada projeto que você esteja trabalhando aí. Ok? Então ficamos por aqui, tá? E lembrando, voltamos no próximo bloco aí, ainda com a parte de configurações. Ok? Meu nome é Rogério Santana, o e-mail é rer.topografia@gmail.com. Ok? Um abraço a todos e fiquem com Deus.